Irmãos, antes de a gente começar a palavra, eu queria que tu me desse de presente sua atenção. E queria começar essa palavra pelo um pouquinho do fim. Eu sou pastor, vai fazer 9 anos esse ano. Então já ministrei não sei quantos cultos de ceia. Não sei, inúmeros. Não só na igreja base, mas em várias igrejas no Brasil. E foi colocado no meu interior uma indignação. Sabe qual é a indignação? A indignação é de quando pessoas verem a mesa do Senhor, elas vão embora, porque não se sentem dignas da mesa do Senhor. Eu já ministrei em cultos onde 3, 4 pessoas, antes de chegar ao fim ou no começo, olhar para a mesa. Eu já vi isso várias vezes. Olhar para essa mesa aqui e virar as costas e ir embora. Eu já vi isso várias vezes e talvez você deve ter visto isso também. Porque achou que essa mesa era para um tipo de pessoa. E antes de eu ministrar, eu queria me apresentar aqui. E eu quero me apresentar com uma parábola. Por isso que eu quero que você redobre a atenção. Em 13 de maio de 1888, foi assinado uma lei que abolia a escravatura. Lembram disso? Quem estudou, né? Com certeza todo mundo passou por essa matéria na escola. Onde os escravos, a partir de 13 de maio, se passaram a ser livres, sim ou não? Quando a lei é assinada, dia 13 de maio de 1888, dia 14 de maio, pela lógica, teria algum escravo, sim ou não? Pela lógica, não teria nenhum escravo? Mas, na sua opinião, tu acha que dia 14 de maio, todos os escravos estavam livres? Sim ou não? Por que eles não estavam livres? Por que eles não tinham um comportamento de uma pessoa liberta? Porque a lei que foi assinada não tinha chego ainda onde eles estavam, onde eles moravam. E o que eu quero dizer com isso? Que aquele escravo, ele se comportava como um escravo, mesmo uma lei dizendo que ele estava livre. Só que ele desconhecia da liberdade. A lei dizia, você está livre. Mas esses homens, essas mulheres ainda viviam como escravos. Por quê? Porque desconheciam da liberdade. E quando alguém chegava e dizia, vocês ainda são escravos? Não, já foi assinado. A princesa Isabel assinou, vocês precisam ser livres. Só que aí vinha outro escravo e falava, como assim? Você se veste como escravo. Você se comporta como escravo. Você mora numa casa que é uma casa de escravo. E aí eles voltavam a viver como escravo. Esse tempo demorou muito tempo para eles viverem livres. Demorou muito tempo para eles viverem livres. E o que eu quero falar aqui, irmãos? Por desconhecer o verdadeiro sentido da mesa do Senhor, ainda nos comportamos como escravos. Por desconhecer a palavra de Deus, ainda nos comportamos como escravos. Irmãos, olha, com toda a graça e respeito do mundo, o amadorismo ministerial vai acabar. Eu não sou soberbo, falo a verdade. O amadorismo ministerial precisa acabar. Porque Deus está levantando ministros fiéis, exatos, que pregam exatamente a palavra de Deus. E não chegam aqui, querido, com todo respeito, eu preciso me apresentar. Tem pessoas que nunca me viram aqui. Eu não estudei para pregar. Eu estudo toda hora. Eu não estudei para vir pregar aqui. Eu não preparei esse sermão
para vir pregar. Eu não preparei, sabe por quê? Porque eu estou estudando toda hora. Então, diante de você, tem uma pessoa que leva muito a sério a palavra de Deus. Por isso que antes de eu ministrar essa palavra, o Espírito Santo está te enchendo por dentro de zelo. Não entenda como soberba. Fala a verdade aqui. Possamos ser cheios do zelo do Senhor e entender aquilo que o Espírito Santo quer derramar aqui no seu entendimento. Amém? 1 Coríntios 11, 25. Por favor, deem ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Quando você abre 1 Coríntios 11, 25, nós estamos falando com os obreiros dessa casa, com pastores, né? Para quem não sabe, a gente trabalha muito com pastores. É que nós não admitimos que um bombeiro seja mais profissional do que nós. Com todo respeito ao bombeiro, que é uma profissão maravilhosa. Nós não admitimos que um policial seja mais profissional do que nós aqui em cima do púlpito. Sabe por quê? Porque a vida que nós tratamos é muito mais importante do que a que eles cuidam. Que é a vida eterna, que é o destino eterno. Então a gente está eliminando o amadorismo em cima dos púlpitos, gente, pouco a pouco. Pouco a pouco Deus está levantando pessoas com fome e sede dessa palavra, que vão entregar exatamente o que o Espírito está falando. Por isso que eu estou me apresentando aqui. Eu sei que alguns já estão, e falo isso diante da minha esposa, diante de pessoas que estão anos caminhando com a gente. Amém, querida? Você está feliz? Deu um ar de seriedade, né? Daqui a pouco eu solto uma, todo mundo já... Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muito fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns aos outros. Mas se tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para o juízo. Quanto às demais coisas, ordenarei quando eu for. Amém? Eu quero começar com algumas perguntas, né? Normal. Mas a primeira pergunta é: o que vem à tua mente quando você olha para essa mesa aqui? Primeira pergunta: o que vem na tua mente quando você olha para essa mesa aqui? Eu espero que você pense. Vamos para a segunda? Quem aqui já participou dessa mesa com medo ou peso na consciência? Eu não tenho problema, né? A minha vida é aberta, né? Eu levanto a mão. Mas não é para tu levantar, tá? Não precisa levantar. Se quiser, pode levantar. Posso fazer mais uma? Quem já deixou de participar dessa mesa porque não se sentia digno? Mais uma. Quem já foi impedido de participar dessa mesa por opinião de outra pessoa? Imagina, examinar a si mesmo não existe, né? É examinar o próximo, né? Quem aqui já foi impedido? Não, você não pode participar da mesa, né? Eu não vou falar do Senhor, porque se fosse do Senhor você participaria. Quem aqui já foi impedido?
Bem já, ó, o Elias já deu um... Agora uma pergunta, talvez a mais importante dessas aqui. Foi para isso que Jesus instituiu a mesa? Para você sentir vergonha? Foi para isso? Olha, redobre a atenção. Por isso que não perca essa linha de raciocínio. Foi para isso que Jesus fez a mesa? Para você se sentir envergonhado, para você se sentir pesado, com a consciência. É para isso que Jesus fez a mesa do Senhor? Ele instituiu a mesa dele para isso? Para a gente se sentir pesado? É isso, gente? Você acredita que é isso que a ceia representa? A ceia, imagina Jesus falando, ó, eu vou instituir a ceia para quando você entrar no galpão, onde você chama de igreja, e você se sentir pesado, se sentir um grande pecador, é isso? Quem está comigo? Você está entendendo? Nós vamos arrebentar a religião hoje aqui, gente. Posso continuar? Uma das bênçãos que recebemos pela morte de Jesus é a comunhão com Ele, sim ou não? Quando Jesus morreu, podemos ter comunhão com Ele, sim ou não? Podemos. Ainda assim, mesmo conhecendo essa verdade, por que que a mesa pesa tanto? Jesus morreu na cruz e nos deu comunhão e vida eterna, sim ou não? Por que que é pesada? Por que que é pesada essa mesa? Ei, irmãos? Por quê que a gente chega no galpão já? Por que que quando é culto da mesa do Senhor, a gente já... Os louvor. Se a gente foi livre de tudo, isso aqui representa a comunhão, isso aqui representa a vida, isso aqui representa que Cristo, o sacrifício dele fez com que ele vivesse dentro de nós. Se a gente olhar, não, mais uma pergunta, deixa eu fazer só mais uma, vai ter mais 15 só. Por enquanto só deixa eu fazer mais uma. Por que que ao invés de nos atrair, ela está nos afastando? A culpa é da mesa. Se Jesus falou, quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todos a mim, essa mesa, ela atrai aqueles que foram justificados na cruz. Por que que a gente olha para ela e quer sair correndo? Por que que quando a gente olha para ela, configura na mente que é um culto fúnebre, onde nós excluímos as pessoas? E para quem não me conhece aqui, sabe que eu sou muito sério, não defendo o liberalismo. Mas me deixe continuar, irmão, por favor. Se a gente olhar com um olhar superficial, é só uma mesa, é só uma refeição. Eu tenho certeza aqui que se eu pegasse a sua aliança de casamento agora, pegasse a tua aliança e jogasse ela no chão e pisasse em cima da tua aliança, você ficaria ofendido comigo? Você que é casado, você se ofenderia se eu fizesse isso contigo? Se eu fizesse isso com um anel teu, talvez você se ofenderia. Mas com a aliança de casamento você se ofenderia muito mais. Mas qual que é a diferença dessa aliança aqui para um anel? Não é um anel? Não é um anel, gente. É um anel. Mas qual que é a diferença? É o que esse anel representa para mim e para você. Esse anel representa a aliança de casamento. É um anel? É. Mas o que ele representa para mim é a aliança do meu casamento. Agora eu te pergunto, é uma mesa? É. A pergunta é o que ela representa para você. Porque o que ela representa para você vai determinar o valor que ela tem. O que essa mesa representa?
Amém? E essa é a mesa do Senhor, que não é somente pão e vinho, é memória viva, é comunhão, aliança, é vida, tudo que é Cristo está aqui representando. O que eu acho interessante é que essa mesma mesa, ao mesmo tempo que atrai aquele que compreende, ela não faz isso, mas aquele que não compreende se afasta dela, como se fosse algo pesado, como se fosse uma regra, um rito. Jesus, depois de cear, ele toma o cálice. E o que é o cálice? É o símbolo da nova aliança, anunciando seu sangue, sua morte. Por isso a aliança de um testamento. Quando Jesus ele pega o cálice, irmão, aqui ó, ele estava anunciando uma nova realidade. Qual realidade? Que o sangue dele derramado, a partir desse sangue derramado, um Cristo Jesus que vivia do lado de fora, andando pelas ruas de Jerusalém, não andaria mais daquela forma. Ele mudaria o corpo dele. Ele continuaria na terra, mas mudaria o corpo dele. É o cálice da nova aliança. Qual aliança? Cristo agora, ele vive em outro lugar. Sabe qual? Dentro de nós. Por isso que nós vamos comungar. Por isso que nós vamos aqui nos envolver nessa mesa aqui. Sabe por quê? Porque essa realidade faz eu trazer a memória que ele vive agora dentro de nós, como o pão partido. Me deixe continuar. Nesse testamento, para que a gente receba um testamento, o herdeiro, o dono de tudo precisa morrer. Por isso um novo testamento de uma nova aliança. E o que nós recebemos em Cristo? Nós recebemos a vida dele. Hoje, nessa nova aliança, a vida de Cristo está dentro de você. E eu, como ministro do Evangelho, vim afirmar isso. Sabe por quê? Porque hoje é culto de ceia. E nós vamos afirmar o que Cristo está dentro de você. São coisas simples, mas nós vamos continuar. E quando a gente come do pão, bebe do cálice, e não somente isso, nas nossas refeições. Eu não sei o que você tomou de café. Eu comi 2 pão de queijo. Quando eu comi o pão de queijo, ele se tornou um comigo. Sim ou não? Sim ou não? Porque a intenção, gente, não se ofenda comigo. A intenção de Deus, o final dela não era ele ser mostrado. O final da intenção de Deus não é você ver Jesus. A Bíblia inteira fala sobre um alimento. Comer da árvore da vida. Teve uma briga entre irmãos por causa de um alimento. Teve várias pessoas comendo de um alimento que não era para comer. Teve um homem que comeu do mel e os olhos se abriram. Jesus fala que ele é o alimento verdadeiro, sim ou não? Porque o propósito de Deus é que eu e você se tornamos um com ele. Depois que você chupar uma laranja, é impossível tirar a vitamina C de dentro de você. Sabe por quê? Porque você se tornou um com a laranja. Tudo que você ingere e vai para dentro de você, você se torna um com ele. E não somente Cristo, tem a notícia ruim também. Se a gente ficar ouvindo muita pessoa reclamar, você sabe que nos alimentamos por aqui, né? Tem pessoas que têm os meus ouvidos, mas não têm o meu coração. Porque eu não posso me alimentar daquilo que ela está falando. Eu só me alimento daquilo que o Pai está falando. Por isso que nós nos tornamos um com aquilo que comemos. E hoje nós vamos fazer isso aqui. Essa mesa representa isso. Nós nos tornamos um com aquilo que comemos. Vou continuar. Paulo diz, fazei isto. Isto o quê? Quando vocês comerem e beber. Mas de qual maneira que nós temos que fazer?
Fazer em memória de... Jesus falou, vocês têm que fazer isso. Vamos fazer? Vamos, mas é fazer como? Tem uma maneira de fazer. Qual que é a maneira? Em memória de mim, Jesus falou. Agora eu quero te desafiar. Se é para fazer essa comunhão em memória de Jesus, por que tu está pensando em pecado agora? Qual memória que tu estás acessando? Fazer isto em memória de mim. Aí o que a gente faz? Sou pecador. E com todo respeito, deve ter sido ensinado assim a vida inteira. Se é para fazer em memória de Cristo, por que pensamos em nós? Sendo que essa mesa não tem nada a ver com nós. Então por que quando a gente olha a mesa, talvez você foi ensinado dessa maneira, e eu não estou falando que o teu antigo pastor, o teu antigo líder te enganou a vida inteira, eu não estou falando isso. Eu não vim aqui chamar uma pessoa de enganador, de falso. Eu vim aqui para estabelecer o verdadeiro. Essa é a minha parte do evangelho. Fazei isto em memória de Cristo, gente. É pensando em quem? Cristo. É no que Ele fez, no que Ele é. E não tem nada a ver com você. Posso continuar? Essa mesa é a memória do que Cristo venceu, não do que você perdeu. É a memória da glória de Cristo, não da sua vergonha. Essa mesa é a memória de toda a glória de Jesus Cristo e não da sua vergonha, não do seu pecado. Querido, não tem nada a ver com pecado essa mesa. Essa mesa tem a ver com a glória de Jesus Cristo, a qual nós estamos introduzindo ela, sendo um aqui. Não fique com raiva, né? A primeira vez que eu entendi isso, vou te confessar, a primeira vez que eu entendi isso, eu sentei no chão da minha sala, eu pausei a televisão, que eu estava escutando um querido pastor falando. Ele estava falando da Páscoa, era Páscoa no dia. E quando eu comecei a entender realmente o sentido da mesa, o começo, né? Eu sentei no chão, daqui a pouco eu deitei no chão. Sabe a posição fetal? Sabe a posição fetal? Não consigo fazer, irmão, vai dar certo, tá? Tem que perder mais um pouquinho de peso. E eu gritava. E aí eu saí bravo aí. Meus pastores me enganaram. Agora eles vão ver. Não é sobre isso, irmão. Coitado de mim, tinha acabado de entender o negócio. Não é sobre a gente ter raiva. É sobre a gente participar com comunhão e celebrar a vida de Cristo, gente. Não tem dia mais feliz do que o culto de ceia. A gente precisa hoje ressignificar tudo. Queridos, não é um simples culto. É um resultado da cruz de Cristo e do sacrifício perfeito. A gente pensa, é uma reunião. Não é. Aqui está sendo derramada a sabedoria do alto, irmão. A sabedoria que tu precisa é aqui, irmão. É na reunião dos santos. Isso aqui é maravilhoso. Você me entende? A gente não participa para ficar pesado. A gente participa para celebrar a vitória em Cristo. O que aconteceu com a gente, irmão? O que deu? Em algum momento nos desviamos do verdadeiro sentido. Às vezes tem pessoas que perguntam para mim, pastor, porque eu me sinto que preciso de um despertar, porque Paulo diz, aqueles que não conseguem discernir a mesa, eles estão como quem dorme. Sim ou não? Estão dormindo. Porque estão praticando isso aqui como um rito. Bota lá o 11:27 para mim, por favor.
Vamos ver aqui, olha só. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Modo indigno. Não pode ficar ali. Aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor, sendo indigno, ou o modo que ele faz é indigno? Só um pouquinho. Vou ter que te perguntar de novo. Leia ali, é a Bíblia que está dizendo, tá? Não tem nada a ver com isso, tá? Está dizendo, sendo um indigno, ou uma maneira de fazer indigna. Então, qual que é a parte que a gente se sente indigno? Sendo que nem o texto está falando isso. Dá climão, não tem problema. Mas eu sinto o cheiro de liberdade aqui. Queridos, nem sempre você é um rebelde por sair de uma comunidade. Às vezes você foi liberto. Nem sempre somos rebeldes de sair para uma igreja e para outra. É que às vezes nós somos libertos desse lugar. Então, tipo assim, ó, sem espírito crítico, o Senhor está ministrando o seu interior. E eu estou vendo Ele quebrar os nossos corações pouco a pouco aqui. Amém. Posso continuar? Vai dar certo, então. Então a indignidade não está na pessoa, mas na maneira que ela faz. E qual que é a maneira que ela faz? Quando ela trata isso como algo comum. É só a mesa. É só uma mesa, é só o pão, é só o cálice. Isso é uma maneira indigna de falar da mesa. Indignamente é tentar merecer essa ceia. Tentar merecer essa ceia, irmão. Foi até cantado, que canção, hein? Que letra poderosa. Você tentar merecer essa ceia, isso é indignidade. Nós não merecemos. Irmão, uma vez eu me senti indigno. Agora, eu não vou falar de terceiro, eu vou falar de mim, né? Uma vez eu me senti indigno. Chegou no culto de ceia. Eu não era pastor ainda, né? Nunca tinha lido a Bíblia, né? A Bíblia só abria só no domingo. Aí eu cheguei lá. Nossa, mas eu me sinto indigno, não vou participar. Aí não participei, porque eu me senti indigno. E creio que alguns aqui já devem ter acontecido isso. Chegou no outro mês, um pastor perguntou assim para mim: e tu participou do outro mês? Não, do outro mês eu estava melhor. Aí eu participei. Olha só, gente, olha só, me perdoe, tá, gente? Aí eu fiz isso, eu participei depois. Aí ele perguntou assim, ó: tá, se tu no mês passado, tu não participou porque era indigno, então tu se sentiu digno esse mês? Digno do que, Marco? Eu não sabia nem responder. Você é digno de quê? Ele perguntou, você é digno de quê? Não entendi, Marco. Você consegue me entender? Essa mesa, em nenhum momento, é para te levar ao passado e te lembrar de pecado? Jeremias 31, 33, por favor. Antes de a gente ler, Jeremias estava falando da nova aliança. Era futuro, por isso que está no futuro. Ele estava profetizando a nova aliança. Amém? Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Vai. Ninguém mais ensinará o próximo, nem dirá ao seu irmão: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade
e bem bonito, mais. Nunca mais me lembrarei dos seus. Em Hebreus 10 também vai falar isso. Então, por que lembramos daquilo que o próprio Deus decidiu esquecer? Eu não estou dizendo que você não vai pecar amanhã. Você vai pecar amanhã, tá? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você lembra daquilo que Deus não quer lembrar. Tem noção disso, irmão? Deus que é onipresente, onisciente, tudo, né? Onipotente, pode esquecer de alguma coisa? Sim. Aquele que passou pela cruz e experimentou a justificação, Deus não tem mais compromisso com o teu pecado. Deus tem compromisso com o Cristo que está dentro de você. E Ele quer que cresça mais e mais essa realidade chamada Cristo dentro de você. Por que pensamos tanto em pecado? Tu acha que eu não tenho uma mente também que fica pensando? Essa mente aqui, mente de Marco, conhece mais sobre pecado do que sobre libertação na cruz de Cristo. Mas a partir do momento que eu decidi conhecer verdadeiramente a cruz de Cristo, essa mente caída está sendo absorvida pela realidade de Cristo, pela liberdade em Cristo. E nós vamos conhecer mais sobre Cristo do que de pecado. Porque Cristo não perde para ninguém, irmão. Quando Ele entra dentro de uma pessoa, Ele quer tomar conta dessa pessoa inteira. Tudo que você recebeu em Cristo foi em formato de semente. Tudo que você recebeu em Cristo é em formato de semente. Tudo é em formato de semente. Hoje nós vamos Vou pegar até esse aqui, ó. Isso aqui é para mim. Hoje nós vamos regar essa semente, para que essa semente tome forma, como num raiz numa terra seca. A terra seca é nós que se opõe ao poder da semente. A semente vai lutando na terra seca. A terra seca não quer ser dominada, mas ela vai morrendo dia após dia. E essa semente vira um broto, um renovo. Cristo Jesus está crescendo dentro de você. E hoje nós vamos regar isso aqui. Todo engano, toda desordem, toda ignorância em nossa mente não consegue suportar a palavra da cruz, não consegue suportar a realidade de Cristo Jesus. Então, meu irmão, nós não estamos aqui para pescar no mar do esquecimento. Deus te fez pescador de alma. Nós não estamos aqui para ficar lembrando de pecado e daquilo que você sofreu. Deus tem uma nova vida para você e para mim. É por isso que nós estamos aqui, porque tem uma nova vida dentro de nós. Amém. Porque lembramos daquilo que Deus decidiu esquecer. Esse cálice não é um memorial da nossa vergonha, é um memorial de Jesus Cristo. Esse cálice não é com vergonha que nós tomamos, pelo contrário, esse cálice nós vamos tomar com alegria, porque fomos alcançados, irmão. Fomos alcançados por essa verdade. Nós tínhamos que vir aqui pegar o cálice no final, pulando e dançando. Mas o Pai fica olhando, o Pai Celestial olhando para nós, ou não participando, saindo, indo embora, olhando para isso, tipo, o que os meus filhos, o que fizeram com eles? Irmão, olha aqui para mim. Eu sei, te feriram, eu tenho uma história, tu também tem, tudo bem, te feriram, ensinaram errado. Eu não quero saber do passado, eu quero saber do agora. O que você tem entendido sobre essa mesa? Olhe para essa mesa, o que vem na tua memória? Olhe.
Porque Deus não tem compromisso com o nosso passado. Ele tem compromisso com a nova vida que está dentro de nós. Antes de eu continuar, eu queria que você curvasse a sua cabeça um pouquinho. E não tem problema aí. Pergunte para o Senhor o que Ele quer falar contigo. Pergunte ao Senhor. Ore ao Senhor, fale: Senhor, o que Tu quer comunicar com essa mesa? Senhor, eu estou olhando para a Tua mesa, mas eu quero saber mais sobre ela. Fale com o Senhor. Não olhe para mim, olhe para o Senhor. Olhe para a mesa, olhe para o Senhor. Ore ao Senhor, vai, querido. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Olhe para a comunhão, ore. O que Tu quer falar comigo, Senhor? O Senhor quer falar algo que Ele nunca te falou. Ele quer te revelar algo que nunca foi revelado a você. Olhe para mim. Sabe? Essa mesa aqui não simboliza somente perdão. Essa mesa aqui simboliza uma transformação no teu interior. Irmão, redobre a atenção só nisso que eu quero te falar. Se você ficar tratando Jesus como do lado de fora, esperando Ele te abraçar, tocar na tua mão, você não vai ser transformado no seu interior. O seu interior só pode ser transformado por um Cristo dentro de você. Porque essa é a nova aliança. Então, se os teus olhos estão para o lado de fora, esperando um anjo falar com você, uma manifestação de um vento impetuoso, não, agora é no seu interior. Eu também já procurei muito fora. Já procurei em barulhos. Já fui em muitos lugares barulhentos. Mas foi igual Elias, irmão. A voz veio suave no ouvido, querendo falar comigo. Então essa mesa não representa somente o perdão. Verso 11:28, por favor. 11:28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim não coma da mesa e nem do cálice. Eu estou fazendo uma jogada só para provocar nossa mentalidade, tá? Examine-se o homem a si mesmo, e assim não coma da mesa. É isso que o apóstolo Paulo está ordenando? Vamos lá o texto de novo. Examine cada um a si mesmo, e então, o que é para fazer depois da examinação, gente? Não foi. O que é para fazer depois da examinação, gente? É para sair correndo? Eu já me senti assim. Examine e coma. Não é para a gente examinar, e eu já vou te falar o que é examinar, tá? E sair correndo da mesa. Mas é para olhar para a mesa, examinar-se e comer dela. E para que a gente entenda isso, eu preciso dar um contexto histórico. Você está comigo, amém? Vocês sabem que os ricos chegavam primeiro. Você sabe que a mesa que Paulo está falando não era assim, né? Era uma janta, ceia, tudo bem? Você sabe que não era assim, era uma janta, tá? A próximo domingo, primeiro domingo do mês que vem, a gente vai fazer janta.
Vai que cada um traz um. Vou dizer, não é pecado, tá, irmão? Está na Bíblia. Mas eles ceiavam. E aí o que acontece? Tinha pessoas que chegavam antes na reunião. E Paulo estava falando para essas pessoas, ele estava repreendendo essas pessoas. Por quê? Porque eles comiam tudo. E além de comer tudo, eles se embriagavam. E aí quem chegava depois? Quem chegava depois eram as pessoas mais pobres. Vamos tentar montar um cenário aqui para tu entender. Os ricos chegavam, os donos de escravos chegavam, colocavam a mesa, comiam, bebiam, se embriagavam. Por quê? Porque aquele ato para eles era normal. Era normal uma mesa com outras pessoas, com visitantes. Para um rico era normal aquilo ali. E aí eles começaram a tratar aquilo como algo normal, não como a mesa do Senhor. Agora pensa comigo. Os funcionários desses homens ainda estavam lá, fazendo o último ajuste na casa. As crianças estão prontas, amor. Falta 2. Arruma as crianças. Deu, tá tudo certo? Tá. Vou conjecturar, não gosto muito, mas eu preciso conjecturar. O pai e a mãe, né? As crianças empolgadas, por quê? Hoje nós vamos comer a mesma comida que o nosso patrão. Porque a mesa de Cristo é assim, nós e eles não tem diferença. Vocês ouviram? Sério, pai? Amém, glória a Deus. Hoje a gente vai comer na mesma mesa que eles. E outra, hoje a gente vai ficar constrangido. Porque o nosso patrão, que é juiz na cidade, vai servir para nós que somos escravos. Porque essa é a mesa do Senhor. E aí a criançada chegando, tudo bem, chegando na mesa. De repente uma mesa toda revirada. A coxa de galinha estava só o osso. A farofa toda revirada. Todo mundo estufado, bêbado. E a família chegando para participar da mesa, sendo ridicularizada. E aí eles não participavam, porque chegavam depois. Tem constrangimento maior do que esse, irmão? De tu chegar num lugar, na hora de sentar, aquela mesa está toda revirada e de repente uma pessoa, pode comer, está pronto aí para você. Aí tu está com as tuas crianças, porque a verdadeira realidade da mesa de Cristo é para a gente ver quem nós somos. Diante do Senhor, somos todos iguais. Agora vamos pensar em outra realidade. Vamos lá na casa do irmão, o irmão Luiz, né? Nós vamos na casa do irmão Luiz, da irmã Michela. A gente vai participar da mesa do Senhor. Aí chegaram lá, o irmão Luiz e a irmã Michela, eles são senadores, né? E nós somos os escravos. E de repente o irmão Luiz chega assim, ó: oi família, graça e paz. Vocês podem se assentar que a gente já vai servir vocês. E de repente alguém olha na janela. Como assim? Como assim? O delegado da cidade limpando o banheiro. Na ceia da mesa do Senhor, o político não pega no microfone. Aqui é o momento em que os maiores vão servir os pequeninos. Se um dia entrar por essa porta um juiz e querer congregar aqui, amém, pode congregar. Mas vai fazer tudo que todo mundo faz. Vai ter que limpar, vai ter que fazer tudo que todo mundo faz. Vai ter que ficar fazendo hambúrguer, vai ter que pegar, subir na moto, vai ter que entregar. Porque quando nós estamos em igreja, não tem acepção, querido. Não tem. E se um dia eu me dobrar essa verdade, você pode me ligar e ir lá na minha casa e dizer para mim: Marco, uma vez tu pregou isso e você não está honrando aquilo que você falou. Porque agora é o momento de a gente servir os pequeninos. É na igreja, irmão. Porque na igreja não tem essa. É uma grande oportunidade de servir. Só que eles começaram a ridicularizar aqueles que chegavam depois.
aquelas pessoas eram impedidas de participar dessa mesa. Só que hoje o impedimento é outro, né? Hoje é outro impedimento. Não é porque comemos tudo. Hoje é porque às vezes tem um chefe no microfone, desculpa, dizendo: você não pode participar. Sabe? Nós precisamos acabar com essa... Precisa lavar a mão às vezes para tocar no pão. Uma reverência a esse pão aqui. Não, a reverência é obedecer a palavra de Deus, querido. É se render à vontade de Deus. A gente dá uma ênfase naquilo que Jesus não falou nada. Jesus não falou nada sobre isso. A ênfase é nós estarmos em comunhão aqui. É um olhar um para o outro. Glória a Deus porque tu estás aqui. Glória a Deus que somos um em Cristo. Essa é a ênfase hoje aqui. Comunhão, libertação, liberdade, justificação, cruz. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Esse é o motivo. Meu espírito se alegra, minha carne está tremendo, porque uma vez fui falar sobre isso. Cara, tentaram me matar aqui em Camboriú. Cara, essa mesa se trata de Cristo. Cristo, Tu és o nosso tesouro, Cristo. Essa mesa é Tua. Quando participamos dessa mesa, você precisa se importar por um irmão que está do seu lado. Você precisa se importar. Alguns aqui conhecem o profeta Mauro Ramos. Todo lugar que ele vai, ele pega a ceia, ele troca com todo mundo, mas ele enfia umas duas no bolso. E sempre olha para a porta, porque sempre tem alguém ferido. Foi ferido por uma pessoa indo embora, porque não é digno. Ele corre lá na porta. Ei, querido, você está esquecendo. Você está esquecendo, querido. Não. Até a pessoa parece que é uma arma. Não. Aí o pastor Mauro, não. Toma, é o sangue de Cristo, é a nova aliança. Cristo dentro de você. Vamos, toma, não faça isso. Vamos eu e você aqui, meu irmão. Saca. É que ele fala, né? Saca. Vamos eu e você aqui. Vamos celebrar eu e você, Cristo, a vida dele. Ele não deixa ninguém embora, cara. Porque ele se preocupa para que todos desfrutem do Cristo. Nós temos que nos preocupar com aquele irmão que talvez não esteja entendendo na mesa. Nós temos que nos preocupar. Antigamente era normal a gente sentar na casa um dos outros e a gente partir o pão. Só que a gente caiu num ritual desse domingo primeiro, que é lindo o domingo primeiro, mas a gente ainda precisa partir o pão nas nossas casas. Ei, Daniel, vamos lá em casa, traz o pão, eu vou comprar um suco aqui na padaria. Vamos partir o pão, vamos trazer memória, porque tudo é dele, é sobre ele. Que você me entende, irmão? Você me entende? De todo o coração. Sinceramente, eu queria estar morto aqui agora. Sério. Eu não queria estar aqui. Qualquer um dos irmãos aqui, Otávio, eu podia estar aqui ministrando maravilhosamente. Chorei. Mais um minuto de oração. Ore mais um pouco. Pergunte ao Espírito o que Ele quer comunicar ao teu interior. Fale para o Espírito: o que você quer que eu deixe? Você quer me libertar do quê? Você quer me libertar do quê? Fale ao Espírito. Você quer me libertar do quê? Fale para o Espírito. O que você quer me mostrar no meu interior? Ah, como eu te amo, Senhor. Ore. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Olhe para mim mais uma vez.
Era o momento do Senhor servir os seus escravos, dos maridos servir as vossas esposas, dos ricos prover aos pobres. Este é o milagre da ceia, essa é a glória da ceia. Aqui servimos uns aos outros. Este é o milagre. Mas se a gente não discernir o corpo de Cristo e não entender a ceia, faz com que muitas pessoas fiquem fracos, doentes e muitos dormem. Gente, por não entender a ceia, Paulo está dizendo, por não entender, fraquejamos, perecemos e entramos num sono espiritual. Eu queria parar aqui, irmão. Sabe por quê? Eu não sei você, mas já fiquei 8 anos afastado da presença de Deus. Fiquei 8 anos afastado. E fiz coisa que tu nem te interessa, porque não vai te edificar em nada. 8 anos, Daniel, fiquei afastado. Eu sei que a consequência não é totalmente dessa, mas uma delas é porque alguns estão fracos e outros até dormem, porque não entenderam a mesa do Senhor. Eu participei muito dessa mesa achando que era um ritual. Muitos são fracos, doentes, e muitos dormem porque não entenderam. Agora pense comigo, irmão, se tu não der um glória agora, a gente pode fechar o culto. Se por não entender, fraco, doente e espírito dormindo, se eu comer entendendo, e se eu comer com entendimento? Por isso que é lindo entender essa mesa. É lindo entender a comunhão em Cristo. Agora é climão de novo, tá? Desculpa, depois não ri, depois não é climão. Agora é climão. O que é mais importante para você? A morte de Cristo na cruz ou a cerimônia que celebra? O que é mais importante para você? A morte de Cristo na cruz ou a cerimônia que celebra a morte de Cristo na cruz? O que é mais importante? Vou reformular. O que é mais importante para você? A morte de Cristo na cruz, o sacrifício perfeito, ou a celebração que aponta para o sacrifício perfeito da cruz? O que é mais importante? Não estou desvalorizando, estou colocando em ordem as coisas. O que é mais importante? É muito óbvio que você respondeu o sacrifício da cruz, porque foi esse sacrifício que nos perdoou. Você está dizendo que o mais importante é o sacrifício da cruz? Você está falando isso? Então por que na hora de participar tu lembra do pecado que já foi resolvido na cruz? Você afirmou para mim que o sacrifício é maior do que a cerimônia que aponta para o sacrifício. O sacrifício é maior do que a placa, porque isso aqui é uma placa que aponta para o sacrifício. Então por que lembramos de pecado? Sendo que o sacrifício nos perdoa, nos justificou. Você está entendendo que tem uma conta que não bate? Tem uma conta que não está batendo? Eu confesso meu pecado, tá? Já preguei coisas terríveis sobre esse texto aqui. Meu Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Se Cristo já não me livrou da condenação, por que? Gente, se Cristo me livrou da condenação, por que eu permito uma comemoração, uma cerimônia mal interpretada dizer que eu não posso comer?
Uma má interpretação dessa mesa fala mais alto do que o sacrifício na cruz, é isso? Está entrando em choque a tua mente, eu sei. A minha também está aqui, queimando. Não bate. Não bate. Não bate. Eu já fiquei frustrado também, desculpa. Já sentei num sofá olhando para essa palavra e dizendo, meu Deus. Já fiz isso, irmão. Posso continuar? Mas tenho mais 10 minutos. Posso continuar? Tenho mais 10 minutos. Olha, para quem é visitante, eu falo que eu vou pagar uma pizza para eles quando eles falam, aí todo mundo. Só que eu nunca paguei essa pizza, né? Mas vai dar certo. Nunca pagou, né? É só promessa. Eu estou no antigo pacto ainda, estou só prometendo. A realidade não veio ainda. Eu não te troco por nada. Sim, Senhor, que alegria, Senhor. Sim, Senhor. O que é mais importante, a morte de Cristo na cruz ou a cerimônia que se celebra? A cruz aponta para a salvação, a cerimônia aponta pelo que já aconteceu. Isso aqui aponta por aquilo que já aconteceu. Por que nos sentimos tão acusados em vez de agraciados? São mais perguntas. Quando a cerimônia rouba o propósito, se perde o propósito. A gente deixa a cerimônia roubar o propósito daquilo que foi chamado para ser. Ela se torna um rito sem vida e coloca o foco em nós e não em Cristo. Querido, esse culto, essa mesa, o foco é Cristo, não é você e não é eu. O foco é Cristo, culto de ceia. O foco é Cristo, culto de não ceia. O foco é Cristo também. Louvores que nós cantamos. O foco é Cristo, oração que nós proclamamos. O foco é Cristo, a missão que nós carregamos. O foco é Cristo. A igreja está aqui para apontar a Cristo. Quem é essa? Quem é essa? Que é formosa como a lua não tem brilho próprio, ela precisa do sol, o sol da justiça batendo na lua, e a lua refletindo a glória do sol. Nós somos a lua, irmão. Nada é sobre nós, é sobre Cristo Jesus. Então por que ainda pensamos em nós, olhando para essa mesa? Se é tudo sobre Ele, graças a Deus é Ele, porque se fosse por causa de mim, eu não ia comer nunca disso aqui. Irmão, se fosse um desempenho, olha para mim, se fosse por um alto desempenho de super santidade, ninguém nesse mundo inteiro é digno desse aqui. Eu quero ver quem morreu na cruz e derramou o sangue sem pecado por nós. Ninguém nesse mundo poderia participar. Por isso que eu quero te dizer uma boa notícia. É uma boa notícia, não é sobre você. Isso é uma boa notícia. Querido, vou te contar um segredo. Não posso, cara, esse segredo aí é o que me deixa de pé. Sabe qual que é? Dizer para Deus, eu não consigo, é bom. Sabe por quê? Porque não é sobre você. Se você conseguisse, por que Cristo morreu na cruz? Se fosse para tu conseguir alguma coisa sozinho, Cristo morreu em vão. É para você olhar para o céu e dizer, realmente, Senhor, eu não consigo, mas Tu consegue. Tu consegue todas as coisas. Sim ou não? O que nós viemos fazer aqui? Participar dessa realidade
que somos um em Cristo. Deixa eu ir mais lá para o final. Às vezes enfrentamos momentos que a gente não tem fome da palavra de Deus. Não sei se você já enfrentou isso, mas eu já enfrentei, tá? Eu já enfrentei momentos, poxa, eu não tenho fome da palavra de Deus. O problema não está nisso. O problema é que você está comendo em outra mesa. Você não tem fome, não é porque não está comendo, você está comendo. Só que a pergunta é em qual mesa você está comendo. Então todo desânimo veio de alguém que comeu de uma mesa que não era Cristo. Se você voltar atrás e pensar, poxa, aquele dia eu desanimei da fé, você tirou os olhos de Cristo e botou os olhos em alguma coisa. Certeza absoluta, irmão. Certeza. Toda vez que eu fraquejei na fé, há anos atrás, aconteceu isso comigo. É porque eu tirei os olhos de Cristo e botei o olho em alguma coisa. Numa luta, num desafio, numa circunstância. Então comemos da mesa de Cristo, diga amém. Por isso que eu vim aqui para te lembrar quem é você em Cristo. Quem é você em Cristo? Colossenses 3:1. Ui, estou acabando. Quando você demora um pouquinho, né? Pode ser que passe 10 minutos. Estou acabando, agora está bem no final mesmo. Às vezes eu engano vocês. Ó, está acabando. 18 folhas. É isso. Sei, estou entendendo vocês. A coxinha, né? A pizza está complicada. A pizza passou de 100 pila, né? Colossenses 3:1. Deixa eu respirar. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se. Qual que é a minha dedicação, Senhor? Aonde que eu tenho que me dedicar, Senhor? Onde é que eu tenho que colocar todo o meu coração, minha confiança? As coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Tá bom, aqui ele está dizendo que Cristo está sentado à direita de Deus, amém? Mais um. Pensem nas coisas do alto e não das coisas da terra. Paulo, ele é repetitivo, né? Tudo bem, né? Mais um. Oi, o que tá falando? Não fui eu, irmão. Não fui eu que escrevi, não. Vocês murió. Vim trazer uma notícia para vocês, irmão. Pois vocês morreram. E a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Então a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. E Cristo está no céu. Vamos mais um verso. Quando Cristo, qual que é a tua vida? A tua vida já morreu já. Está em Cristo, escondida, sepultada. Qual é a sua vida agora? Cristo. Cristo é a tua vida agora. A sua vida se foi na cruz, irmão. O problema é que a gente quer ressuscitar aquilo que Deus quer matar. Sabe, a gente pega problema com a mão, né, irmão? Às vezes eu me ofendo, sabia? Tem coisa que me ofende. Aí eu penso, sabe por que eu estou ofendido? Porque ainda estou vivo. Porque quem está morto para esse mundo não se ofende. Sabe por que eu não perdoo às vezes? Às vezes eu não quero perdoar. Tu acha que é só você que tem problema com perdão? Às vezes eu não quero perdoar. Eu dou até uma pregação boa para Deus. Essa pessoa, ela me fez mal. Para mim e para minha vida. Mas sabe por que eu falo isso? Porque alguma parte do meu interior não passou pela cruz ainda. Está viva e precisa ser sepultado. Por quê? Deixa lá fazendo um favor. Lá no 4. Por
Por quê? Quando o Cristo, que é a vida de vocês, querido, não aceite nada menos do que a vida de Cristo. Não aceite nada menos que essa vida, Cristo Jesus. Então não é para olhar para trás olhando para a mesa. Por quê? Porque Cristo é a vida. Cristo te chamou para a verdadeira vida. Não se senta nessa mesa com saudade do que perdeu. E Cristo não aponta para o que você fez. Agora Ele é a tua vida. O problema é que a gente não quer abandonar aquilo que a gente chamava de vida. Cristo não chama de vida, irmão. Antes de você conhecer a Cristo, tudo aquilo, Cristo não chamava de vida. Vida para Ele é Cristo. Vida para Ele é Cristo. Nós não temos. Por isso que a pastora Amanda replicou de algumas pessoas dizendo: chegou o fim desse tempo. Vai lá na igreja, mas não olha para as pessoas. Acabou esse tempo agora. Findou. Olhe para mim e olhe para minha casa. Nós temos que acabar ainda com as conferências e congressos sobre seja forte, seja corajoso. Legal ser forte e corajoso. Nós temos que fazer a conferência. Me imite. Olhe para mim, porque sou imitador de Cristo Jesus. Nós precisamos assumir a responsabilidade, irmão. Com todo respeito, não me importa o que ensinaram e não me importa o que os outros estão dizendo. Eu vou fazer o que for necessário para fazer. Você precisa fazer isso, irmão. Porque Cristo é a sua vida agora. Você não tem mais vida. Nós vivemos agora em Cristo, escondido dele em Deus. Coisa boa é estar escondido em Cristo. Quando eu estou escondido em Cristo, olha só, olha para mim aqui. Quando eu estou escondido em Cristo, eu chego numa reunião e alguém está lá para querendo me tirar do sério. Eu nem noto. E aí tem um pastor que no final da reunião ele fala para mim: poxa, aquele pastor ficou te atacando. Sério? Não percebi. Sabe por quê? Porque eu fui na reunião escondido. E quando a gente está escondido, as setas não pegam, palavras não pegam, não te ofende, não te para. Ai, irmão, Cristo é maravilhoso, cara. Cristo é maravilhoso. Eu parava a minha vida por qualquer probleminha, qualquer problemão. Hoje nós decidimos se esconder nele. Essa é a nossa realidade. Então, Jesus, 3 minutos, meu Deus. Jesus, ele faz uma declaração da nova aliança dizendo que esse aqui é o pão que é o meu corpo, lembram? Daí o pão aqui, eu vou pegar o pão. Eu gosto sempre de ilustrar, né? Eu fico muito constrangido quando eu pego o pão assim. Espero que nesse ato pessoas abram os olhos também, né? Que no partir do pão, nossos olhos se abrem, né? E Jesus falou que o pão era o corpo dele. E o pão, você consegue ver ele na sua totalidade aqui? Sim. Ele está na sua totalidade aqui. Você consegue ver ele completo aqui? Ele está completo? Só que Jesus falou que ele é o pão partido. Jesus, ele não fala somente que ele é o pão comido, ele é o pão partido. Então, alguém sobe aqui. Vem cá, Eric. Vamos rasgar. Pode ser, pode ser. Aí. Está vendo o pão na sua totalidade aqui? Não. Totalidade não. Mas é uma expressão de pão, sim. Jesus, ele falou assim, ó, que o corpo, que é Cristo, ia ser partido. Então,
a realidade e a vida que estava em Jesus ia ser repartida nas pessoas. Por isso nós estamos aqui, sim ou não? Só que, você lembra naquela parábola da semente, que diz assim, ó, que a gente vai frutificar 30 por 1, depois 60 por 1, isso, e depois o 100. O Eric já está frutificando demais. 100 por 1. E depois 100 por 1. Por quê? Porque nós frutificamos. Aqui é só o marco com essa realidade de Cristo, tá vendo? Vem mais um aqui. Sobe mais um aqui. Aceita Jesus como Salvador? Olha aqui. Aceita Jesus como Salvador? Amém? Então, ó, recebeu aqui. E o pão vai indo, sendo partido, porque é a realidade do corpo de Cristo, amém? Só que diz que a gente frutifica 30 por 1, sim ou não? Eu frutifiquei? Sim, frutifiquei, 1 virou 2. Mas tem que ser 2 por 1 então, né? Porque tudo que frutifica precisa voltar ao... Volta lá no Cristo. Segura ali. Consegue ver a totalidade do pão de novo? Por quê? Porque quando a gente multiplica essa realidade, voltamos para um. Aí eu vou para o outro. Aceita Jesus como Salvador? Então está aqui, ó. Mas agora não volta lá para um. Por quê? Porque tudo volta para Cristo. Nós multiplicamos essa realidade e agora voltamos para um. A igreja é o um. E hoje nós vamos celebrar o um. O que o mundo precisa ver? Que nós estamos assim? Separa aí, tia. O mundo precisa ver nós assim? Não. Jesus falou em João 17 que o mundo vai ver a glória do um. É isso que nós celebramos aqui. Por quê? Porque quando nós estamos juntos, a realidade de Cristo fica mais nítida. Mais nítida. Por isso que quando a gente participa, amém. Quando participamos, meu Deus, cadê a Bruna? Ô Bruna, é nós. Pode botar na espinha do pastor. Não, eu trago e aí amanhã o pastor resolve, tudo bem. Não passa a perna não. Então o que o mundo precisa ver é o quê? Que nós participamos do um. Porque quando a gente é um, a expressão é mais nítida, maior. Gente, o mundo precisa ver. O mundo precisa ver a glória. A glória do um. Fica de pé. Vamos celebrar um pouquinho antes de a gente participar, tudo bem? Eu vou orar. E lembre-se de uma coisa: não vá embora sem participar, porque essa mesa aqui é para nós hoje. E é para a gente celebrar. Por isso que essa mesa é fazer em memória de... Vamos trazer a memória de Cristo, irmão? O que vocês acham de a gente trazer uma memória? Já que a gente não é um. Se a gente é um, a gente tem a mesma mente. Sim ou não? Se a gente tem a mesma mente, vamos trazer a memória de Cristo, irmão? Vamos fazer uma coisa unificada aqui? Vamos ser um. Vamos pensar em Cristo agora, naquilo que Ele fez por nós. É assim que nós somos um. Pense em Cristo. Muitos fracos e doentes, e alguns dormem porque não participam dessa ceia. Eu quero declarar aqui, em nome de Jesus Cristo,
que pessoas vão participar desse pão e desse cálice, e os seus olhos vão abrir, vão ser curadas, vão ser animadas, vão desfrutar de uma vida extraordinária no poder do Espírito Santo de Deus, porque vão participar, porque estão entendendo. Eu desafio você a participar com entendimento. Eu duvido amanhã você estar desanimado, eu duvido, irmão, porque nós entendemos, e essa é a verdade, essa é a verdade, entendemos isso. Coloca sua mente em Cristo agora, coloca sua mente em Cristo agora. Traz meu interior, minha vida é dar-te graça, graças tu, somente tu, despertas meu interior, minha vida é dar-te graça. Quebra toda a cadeia, todo engano que quer nos impedir de participar dessa comunhão. Toda a acusação está sendo exterminada pelo entendimento da mente de Cristo.